As testemunhas de Jeová foram enganadas por Deus ou pelos homens? O que você acha? Na revista A Sentinela, de outubro de 2024, na página 25, é dito o seguinte: um modo de eliminar nossas dúvidas é recorrer à palavra de Deus em busca de respostas. Se fizermos isso, vamos nos sentir mais fortes, nos aproximar ainda mais de Jeová e estar preparados para nos manter firmes na fé. Isso é interessante. Agora veja bem, o erro é humano, mas o engano é do diabo. O erro é humano. Agora, o engano e a mentira é do diabo. Essa que é a realidade. Então, nós sabemos que muitos cristãos foram mortos e perseguidos porque colocaram a obediência a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Mas quer dizer de muitos que foram mortos, e perseguidos porque obedeceram a ensinos de homens? Quer dizer de muitos que deixaram de estudar, venderam casas, se desfizeram de seus empregos e comércios, por seguir aos ensinos de homens? Os que seguiram os ensinos de homens não foram enganados por Deus, mas sim por falsos instrutores e falsos profetas. Essa que é a realidade, porque Deus não engana ninguém. Então, quem segue os ensinos de Deus sempre anda na direção certa, na luz certa. Mas quem segue aos ensinos de homens anda na escuridão e não tem um rumo certo. Essa aqui é a realidade. É por isso que muitos testemunhos de Jeová tiveram expectativas vãs, ou seja, expectativas que não se concretizaram. Por quê? Porque acreditaram em ensinos de homens. Veja o que diz o Anuário de 83, na página 120. Esse acontecimento se deu na Itália. Diz o seguinte: durante a Primeira Guerra Mundial, o pequeno grupo de irmãos italianos passou por um período de provas e purificação semelhantes ao que ocorreu em outras partes do mundo. Em 1914, alguns estudantes da Bíblia, como eram então chamadas as testemunhas de Jeová, esperavam ser arrebatadas em nuvens para encontrar o Senhor no ar, e criam que seu trabalho terreno de pregação havia chegado ao fim. Agora eu pergunto, essa expectativa foi dada por Deus ou pelos homens? Essa expectativa não tem nada a ver com Deus. Foi uma interpretação errada de Charles Taze Russell. Essa que é a realidade. Então, eles seguiram os ensinos de homens e foram decepcionados. Diz o seguinte, um relato ainda existente, diz: um dia, alguns deles foram para um lugar isolado, a fim de esperar o evento ocorrer. Entretanto, quando nada aconteceu, foram obrigados a voltar novamente para casa num estado mental bem deprimido. Como resultados, muitos deles caíram na fé. Caíram da fé? Que fé? Da fé em Deus? Ou da fé no homem? Na realidade, caíram da fé nas falsas interpretações de homens. Porque quem disse que o fim seria em 1914 não foi Deus. Quem apontou a data de 1914 como sendo a data do fim foi Charles Taze Russell, não foi Deus. Então eles caíram da fé não em Deus, mas por seguir ensinos de homens. E ainda continua dizendo: cerca de 15 pessoas permaneceram fiéis, continuando a frequentar as reuniões e a estudar as publicações da sociedade. Comentando sobre esse período, o irmão Ramiro Cubinetti disse: em vez da esperada coroa de glória, recebemos um resistente par de botas para realizar as obras de pregação. Então diz que cerca de 15 pessoas permaneceram fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Charles Taze Russell, que predisse um fim para 1914. Como o fim não veio,
e eles não foram levados para o céu como eles esperavam, como foi predito, o que foi que eles receberam? Uma coroa? Não. Um resistente pá de botas. E para que esse resistente pá de botas? Para continuar pregando as boas novas do reino das testemunhas de Jeová. Para continuar no ensino de Rússio, pregando as interpretações de Rússio. Então veja bem, não foi Deus que enganou, foi o homem. A revista de 1/9 de 67, a Sentinela, ela diz na página 534. Há um irmão pioneiro que ainda serve no sul da Nova Zelândia, com 87 anos de idade, e sua fiel esposa pioneira e até mesmo alguns anos mais velha. Vendeu seus negócios em 1914, de modo que pudesse aproveitar pelo menos alguns meses do serviço de comportor pioneiro antes de dar o grande desastre esperado, no outono daquele ano, de 1914. Ele gosta muito de citar Jeremias 20, verso 7. Tu me enganaste, ó Jeová, de modo que fui enganado. Então ele vendeu tudo que tinha para se dedicar como pioneiro, pregando o evangelho do reino de Rússio, né? E como nada aconteceu, ele disse que quem enganou ele foi Jeová. Citando aqui Jeremias 20, verso 7, diz que Jeová enganou ele. Tu me enganaste, Jeová. Foi Jeová que enganou ou foi Rússio? Será que Rússio é Jeová? Então quem enganou foi Rússio, não foi Jeová. Mas ele cita Jeremias 20, verso 7. Tu me enganaste, Jeová, de modo que fui enganado. Pois embora esperasse que seu serviço de pioneiro na terra fosse apenas por uma época breve, tem se estendido há mais de 50 anos. Então veja bem, ele esperava que em 1914 ele ia subir para o céu e receber a coroa da glória. E aí já está com mais de 50 anos e nada aconteceu. E ele ainda diz que incentiva os jovens a ter o mesmo conceito que ele tinha lá em 1914. Ser enganado pelo homem. É a pessoa. Agora veja o que diz a Despertar de 22 de maio de 1969, na página 15, em inglês. Isso em 69, veja bem, diz assim: se você é um jovem, isso em 1969, se você é um jovem, você também tende a encarar o fato de que você jamais envelhecerá nesse sistema de coisas. Por quê? Porque o jovem ia morrer antes de envelhecer? Não, veja o que diz mais. Caso esteja no nível médio e pensando na universidade, isto implica em pelo menos 4, talvez 6 ou 8 anos para graduar-se em uma carreira especializada. Mas como estará esse sistema de coisas por esta época? Estará bem no rumo de seu fim, se é que já não tenha se acabado. Veja bem, 69. Isso porque eles apontavam o fim para quando? Para 1975. Então 69, 70, 76 anos. Faltava 6 anos. Então para que estudar? Se o fim já estava bem perto, 75. Então muitos deixaram de estudar, deixaram emprego bom, porque seguiram os ensinos de homens, não de Deus. Não foi Deus que mandou eles parar de estudar, de trabalhar, porque o fim aconteceria dentro de 6 anos. Não. Isso foi a liderança da Torre de Vigia. Né? E na revista, no Ministério do Reino. Ministério do Reino, de julho de 74, página 3 e 4, diz o seguinte: receberam-se notícias a respeito de irmãos que venderam sua casa e propriedade e que planejam passar o resto de seus dias neste velho sistema de coisas empenhados no serviço pioneiro. Este é certamente um modo excelente de passar o pouco tempo que resta antes de findar o mundo iníquo. Então isso em 74, né? Faltando um ano para 75. Então aqui ele diz que irmãos venderam casa e propriedade e se dedicaram ao serviço pioneiro.
esperando o fim em 75. E como nada aconteceu, o que esses irmãos fizeram depois? Já não tinha mais casa nem propriedade. Então a vida ficou bastante difícil para eles. Tinham que trabalhar novamente para conseguir casa, conseguir propriedade. Já pensou? O que é seguir ensino de homens? Não foi Deus que mandou eles vender casa e propriedade. Então, na revista A Sentinela, de outubro de 2024, na página 26, faz a seguinte pergunta: será que as minhas decisões foram sábias? Aí diz o parágrafo 10. Às vezes, uma pessoa pode ficar na dúvida se as decisões que tomou no passado foram realmente as melhores. Por exemplo, alguém talvez tenha deixado um bom emprego, uma oportunidade de negócio, para poder fazer mais para Jeová. Para Jeová ou para o corpo governante? Mas agora já se passou bastante tempo, talvez até algumas décadas. Essa pessoa talvez olhe para alguns que fizeram escolhas diferentes e pode parecer que agora eles têm bastante dinheiro e uma vida mais confortável. Então essa pessoa pode acabar ficando na dúvida e pensando: será que valeu a pena ter feito esse sacrifício por Jeová? Sacrifício por Jeová ou pelo corpo governante? Então esses coitados que venderam casa, deixaram emprego, venderam comércio, agora vê outros prosperando, estudando, com bom emprego, e eles deixaram de estudar, deixaram de trabalhar num bom emprego, venderam casa e agora estão em dificuldade, enquanto outros que resolveram continuar estudando, trabalhando, estão numa boa. E aí, aqui diz que vê eles com bastante dinheiro, então pode ficar na dúvida: será que valeu a pena ter feito esse sacrifício por Jeová? Sacrifício por Jeová ou pelo corpo governante? Pelo corpo governante, pelo homem, né? Será que eu devia ter trabalhado mais para estar numa situação melhor agora? Claro que devia ter trabalhado, porque Deus nunca mandou ninguém parar de trabalhar, ou vender sua casa, ou vender seu negócio, para se dedicar à pregação. Deus nunca mandou fazer isso. Então, quem fez isso, seguindo o homem, se deu mal. E na mesma revista de 2024, de outubro de 2024, na página 29, diz assim: todos nós temos dúvidas de vez em quando, mas como vimos, a palavra da verdade, a Bíblia, pode nos ajudar a eliminar nossas dúvidas. Então devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para transformar nossas preocupações em certezas. Sem dúvida, Jeová presta atenção e se preocupa com você. Ele dá valor aos sacrifícios que você faz para colocar o reino em primeiro lugar e se sentir na obrigação de recompensá-lo. E pode ter certeza de que Jeová, cada um dos seus servos leais, merece seu amor e cuidado. Então, quando se trabalha para Jeová ou para Deus, Deus realmente ele recompensa. Mas quando se trabalha para o homem, e se faz o que o homem manda em vez de o que Deus manda, então a pessoa se dá mal. Essa é que é a realidade. Isso é o que tem acontecido. Então, muitos, por seguirem o corpo governante, hoje vivem em situação financeira muito difícil. Às vezes não tem nenhuma casa para morar, vive de aluguel, né? E passa muita dificuldade. Por quê? Porque seguiram o homem e não a Deus. Então essa organização, ela tem destruído a vida de muitas pessoas em muitos sentidos. Essa aqui é a realidade. Espero que essa breve informação seja de proveito para todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outros. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Ficarei muito grato com todos que colaborarem, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.